Começou o nosso horário de verão. O segredo é você fazer que nem o Padre Quevedo. Isso não existe. Isso é coisa da sua imaginação. Tudo tem vantagem e desvantagem, né, irmãos? 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Está gravando aí, Oséias, já? Ok. Amém, irmãos? Vamos falar hoje sobre libertando-se do clericalismo. Amém? Uma nova versão, ok? Vamos orar ao Senhor, que Ele possa marcar o teu coração profundamente em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em nome do teu Filho, Senhor, para ministrarmos a tua palavra, que teu Espírito Santo venha marcar cada coração, trazer revelação, luz, quebrar paradigmas, sofismas, mentiras na mente, Senhor, que toda a mente seja renovada e possa entender o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós temos ministrado muito sobre a graça de Deus. E particularmente nós estamos num momento bem forte trabalhando sobre a nossa nova identidade em Cristo. Amém? Nossa nova identidade em Cristo. Nós falamos semana passada sobre o livro de Efésios, onde nós falamos de nós primeiro nos assentamos, depois andamos, depois batalhamos, né? Fazemos guerra espiritual ou permanecemos. Então esses são princípios importantes. Primeiro eu preciso saber, né, quem eu sou em Cristo. E se de fato sou, né? Deixa eu falar algo para você. Normalmente nós achamos que esse ambiente aqui está super blindado, e que todo mundo que está aqui é salvo, né? Mas um bom culto mesmo seria que tivesse muita gente aqui visitando, tivesse muito ladrão aqui, tivesse muito, né? Muita gente, pessoas com problemas, porque seria o ambiente ideal, né? De um culto, onde nós estaríamos nos reunindo como igreja, mas também com pessoas que não fazem parte da igreja. Nós precisamos entender que nem todos que estão aqui no prédio hoje, eu espero que todos, mas nem todos são nascidos de novo. Ok? É necessário de fato você ter tido um encontro com Jesus, com a sua graça, e ter crido com o coração e confessado com a boca. Amém? E aí, então você nasce de novo. Então não significa que você está matriculado numa célula, que você é nascido de novo. É necessário então você crer em Jesus. Amém? Agora todo aquele que crê, ele é salvo. Amém? Porque a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ele não vem por obras. Amém? Mas é pela fé. Diga assim, a salvação é pela fé. Amém? Então, por exemplo, né? Pastor, como é que pode? Esses dias eu vim no prédio e roubaram uma coisa minha. Pode ser que tenha alguém aqui que ainda tenha esse comportamento. Porque pode ser que alguém aqui que está no nosso meio não é cristão ou não tenha sua mente renovada. Amém? Então nós precisamos saber que esse é o ambiente, né? Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que, de fato, entendem que necessitam da sua graça. Então nós falamos na semana passada, e eu vou considerar agora então que você nasceu de novo e você é um cristão genuíno. Então eu falei qual é a sua posição em Cristo. Amém? Falamos da nossa nova natureza, temos feito o curso da nova aliança, onde nós temos trabalhado a identidade nossa em Cristo. Qual que é o maior problema, irmãos, que nós enfrentamos com adolescentes? E muitas vezes com adolescentes de 50 anos. Eu achei legal esses dias, né? Agora no Dia das Crianças,
Eu vi no Facebook, parabéns, né, pelo seu dia, você que saiu da igreja porque não te cumprimentaram. Feliz Dia das Crianças. Então nós temos crianças de muitos anos, né? Porque o que é isso? É a falta de ter uma identidade clara. Amém? Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Amém? Então em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos abençoados em Cristo. Amém? Em Cristo nós somos sarados. Amém? Porque nós fazemos parte do seu corpo. Uma pessoa me perguntou, pastor, mas essas promessas não são para a igreja? Sim, para a igreja coletivamente, mas você faz parte dela, então você é membro desse corpo e você desfruta de tudo que esse corpo tem de direito. Amém? Então nós temos uma grande riqueza em Cristo. E o apóstolo Paulo sempre começa suas cartas mostrando a realidade das pessoas em Cristo. Isso é muito importante. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Amém? Vamos fazer aqui mais um exercício para que você venha entender, né? Se eu te falar aqui nessa noite, vou te fazer uma colocação aqui. Eu quero que você pense o que é que vem na sua mente diante dessa colocação. Deus te aceita do jeito que você é. Pense aí como é que vem o que vem na sua mente. Quem é essa pessoa que Deus aceita conforme ela é? Normalmente, qual que é o nosso pensamento? Nós começamos a lembrar das nossas falhas. Né? Porque muitas vezes não estamos vendo ainda os frutos da justiça de Deus em nós, que é Cristo. Nós imaginamos que Deus nos enxerga, né? Deus me aceita conforme eu sou, pastor. Então, eu sou assim meio briguenta mesmo, eu chuto o balde, eu não tenho paciência. E é essa pessoa que Deus aceita. Eu sou pecador mesmo, pastor, olha, pronto cada uma. Mas agora eu descobri que Deus me ama do jeito que eu sou. Então, se esse irmão aí não está satisfeito comigo, o problema é dele, o importante é que Deus me ama do jeito que eu sou. Deixa eu falar para você. Esse do jeito que eu sou, na verdade, Deus se enxerga em Cristo. Deus ama todo mundo, amém? Amor é uma coisa, mas ser aceito por Deus só aceita justos, irmãos. Só justo. No céu não vai entrar um pecador. Por quê? Porque Deus não tem como compactuar com o pecado. Deus é santo e justo. E como é que foi a solução de Deus? Então Deus ofereceu para você na cruz a justiça de Cristo. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Amém? E o próprio Deus resolveu a dívida com Deus. Esse é o cenário da cruz. É Deus se entendendo com Deus a seu respeito. Nós tínhamos o salário do pecado é morte. Amém? Então nós tínhamos que morrer. Então Deus fala lá o seguinte. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Que Deus disse que o homem tinha que morrer. Se isso não acontecesse, Deus era mentiroso. Então Deus providenciou o sacrifício. Deus providenciou o pagamento. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E Deus providenciou o pagamento dessa dívida. O próprio Deus pagou a dívida com Deus. Esse é o cenário da cruz. Amém? E porque agora você creu em Cristo, você foi incluído na morte e na ressurreição do Senhor. Você nasceu de novo. E agora você possui então uma nova natureza. E Efésios capítulo 4, do versículo 23 ao 25, ele diz que a nossa mente tem que ser renovada no espírito da vossa mente. E vocês precisam se revestir do novo homem, criado em Deus em justiça e santidade. Então o novo homem, essa nova criatura que você é, e que se tornou a partir do momento que você creu em Cristo, ela foi criada em justiça e santidade. Colossenses diz, capítulo 2, verso 6, que nós estamos aperfeiçoados. No nosso espírito recriado, Deus se uniu com ele, eu vou falar um pouco sobre isso. E nós temos a imagem perfeita de Deus no nosso espírito. E como é que nós funcionamos hoje? Irmãos, eu falei isso no curso.
esse telão aqui, ele está projetando uma imagem que está naquele computador. Ok? É assim que funciona. Nós somos chamados para expressar a Cristo. A imagem de Deus dentro de nós, no nosso espírito. E à medida que nós cremos, a nossa mente é renovada, acontece uma metamorfose. Ou seja, essa nova imagem, esse novo homem, criado em Deus em justiça e santidade, é projetado para as pessoas. Por que que Deus continua te aceitando quando você falha? É porque Deus não te enxerga da maneira como você pensa. Deus te enxerga em Cristo. E Colossenses também fala isso, que nós estamos escondidos em Cristo. Essa é a nossa nova identidade, você precisa crer nisso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que a lei é para os criminosos. Quem precisa ficar toda hora falando sobre pecado e colocando leis, é para o criminoso. Mas para quem nasceu de novo, ele não precisa do não matarás, ele não precisa do não roubarás, ele não precisa nada disso. Por quê? Porque agora ele foi criado em justiça e santidade. Amém? A sua nova natureza, quando é expressa, não tem esse negócio de mentira. Não tem esse negócio de roubo. Não tem esse negócio de pecado. E nós ficamos tanto ainda falando de pecado, né? Como se a graça fosse a provisão para o pecado. Pelo contrário, toda pessoa ainda que anda no pecado, ela está dizendo, eu estou debaixo da lei. O que é debaixo da lei? É do mérito próprio, é do esforço próprio. É a sua tentativa, na sua força própria, criando muitas coisas até boas, como disciplinas espirituais, para que você possa andar em santidade e justiça. É o homem tentando fazer aquilo que Cristo já fez na cruz. E o resultado é o quê? Morte. O resultado é o quê? Você vai cair. Nós vamos fazer um livro, né? Santidade sem regras. E um dos capítulos é: não confie no bandido. Não entregue a sua bolsa para o bandido. Ou seja, toda vez que você tenta fazer, através do seu esforço próprio, mesmo coisas que parecem piedosas, como quando você está tendo algum tipo de queda, algum tipo de pecado, e aí você se fala assim, não, eu não quero mais isso na minha vida, então eu vou me dedicar essa semana a fazer um jejum, eu vou me dedicar essa semana a ler mais a Bíblia, eu vou me dedicar essa semana a orar mais. É uma coisa boa, mas que Paulo fala aos Gálatas que isso, no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, vocês começaram bem no Espírito, agora quem vos fascinou, né? Quem vos enfeitiçou para vocês que começaram no Espírito, agora tentar se aperfeiçoar na carne? Ou seja, carne não é só coisa ruim, carne é tudo aquilo que você tenta para fazer aquilo que Jesus já fez. Então é a religião colocando regras em nós, para que possa providenciar que nós tenhamos uma santidade, um relacionamento entre jovens santo, entre adultos santo. Esses dias, né? Porque nós temos problema de adultos também que adulteram. Sim ou não? O jovem pensa que a tentação é algo só para quando está solteiro. Mas mulher e homem existem em todo lugar. Sim ou não? Então nós vamos fazer agora um padrão de santidade, a corte para os adultos. Como não adulterar? Pastor, eu casei. O problema do casamento, quando eu era solteiro, resolveu, porque agora tenho minha esposa. Mas agora é o seguinte, tem uma moça que entrou lá no serviço e eu estou doidão por ela. Agora nós vamos fazer a corte nova para os casados. Não trabalhe em um lugar que esteja mulher. Existe como? Só pegue ônibus que tiver pessoas só do teu sexo. Vende os seus olhos, arranque a sua mão, morra miserável. Agora, quando eu perguntei, Deus te aceita do jeito que você é, que jeito que você pensa que é? Essa é a minha pergunta.
Quem você é? Meu irmão, Deus me aceita do jeito que eu sou. Aí eu levanto minhas mãos e agradeço a Deus. Obrigado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia fala então em Efésios que nós temos que nos revestir do novo homem. Ou seja, colocar essa roupa nova. Pecado é coisa que para nós não existe, irmãos. Falo para você, toda pessoa que você vê, né? É claro que tudo que não provém de fé é pecado, né? Hoje eu fiz um discipulado aqui de manhã com o presbitério, nós lemos uma coisa que é chocante. É chocante. Quem já ouviu falar em Spurgeon? Um dos maiores avivalistas, um dos maiores homens de Deus que já teve nesta terra. Alguém já ouviu falar? Procura na internet. Por incrível que pareça, o pastor Laudicir confessou aqui a sua religiosidade para mim, passada. No livro Os Heróis da Fé, quem já ouviu falar nesse livro Heróis da Fé? Lá fala dos homens, dos heróis da fé que não estão na Bíblia. Irmãos, por incrível que pareça, Spurgeon fumava charuto. E lá ele fala 20... A pregação dele foi o seguinte: um charuto para a glória de Deus. Ele fala 20 coisas que ele fazia enquanto estava fumando charuto que glorificavam a Jesus. Uma delas, enquanto está queimando lentamente, eu leio a minha Bíblia até o charuto acabar. Você ficou chocado? Eu fiquei também. Agora eu pensei racionalmente, é uma coisa que ele fala, não trague. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí fiquei pensando racionalmente. Poxa, o cara pega, não vai tragar, então não vai fazer mal para o corpo, diz que é fedido, né? É com ele. Só eu que não gosto mesmo. Imagine minha esposa com charuto, eu ia apelidar Dona Catifunda. Agora, antes de você criticar Spurgeon, você precisa pensar no que foi Spurgeon. Dá uma lida primeiro. Por mais que a gente possa não gostar, né, irmãos? Mas isso é coisa nossa. Mas amém. Eu pergunto para você, quem você é? Deixa eu falar para você, a partir do momento que você descobrir a sua nova natureza, eu creio que você já está descobrindo. Você pode pecar? Sim, se você quiser. E eu descobri, irmãos, que tem gente que quer pecar. Quem quer pecar demais, provavelmente nem nasceu de novo. No livro nós vamos ter um capítulo sobre isso. Que é uma escolha mais tola na vida de uma pessoa, ela querer viver no pecado. Você acha que Jesus te libertou do poder do pecado para quê? Porque o pecado traz consequências terríveis. Terríveis. Mas incrivelmente ainda tem pessoas que gostam do pecado. E pior, no final do milênio, depois que Jesus governar 1000 anos sobre a terra, ainda vai ter pessoas que vão se voltar contra Jesus e vão ser a favor de Satanás na guerra do Armagedon. Você ser liderado pela célula de Jesus, Jesus é o teu líder de célula, e no final, você decide ainda ficar com Satanás. Afinal de contas, tem uma igreja agora na Colômbia de Satanás, né? Eu vi fotos essa semana. Eu falei, agora o Satanás vai ver o que é pagar aluguel. Ele vai parar de mandar migrador, cortador, devorador. E o salão lá do Satanás é bonitinho, irmãos. A cor do Atlético Paranaense. Só você vê na internet, não é nada, só uma coincidência. Caldeirão do diabo, vermelho e preto. Mas vermelho também é o sangue de Jesus, né? Para te dar um alívio. Ok, vamos lá. O que Paulo fala então depois, a partir do capítulo 4 de Efésios? Agora que você sabe quem você é, então,
Se você mentia, não minta mais. Ou seja, depois que você sabe o indicativo, vem o imperativo. Depois que você sabe que Deus te ama, Deus fala, então ame. E 1 João é muito duro em relação a isso, fala que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Aquele que odeia o seu irmão não conhece a Deus. É uma coisa forte. Ok. Agora ainda nesse assunto da natureza, irmãos, quero avançar nessa revelação. E hoje eu quero falar sobre que agora em Cristo precisamos assumir nossa nova identidade como reis e sacerdotes. A nossa identidade não é só como abençoados. A nossa identidade não é só prosperidade financeira. A nossa identidade não são só coisas boas que podemos desfrutar nessa vida. Mas agora a nossa nova identidade inclui que nós fazemos parte de um novo reino. E nesse reino Deus está nos constituindo como reis e sacerdotes. Diga assim, no reino de Deus. Mais forte, no reino de Deus. Todos são reis e sacerdotes. Agora o que acontece, irmãos? Devido a uma mentalidade errada, muitos cristãos encontram-se paralisados e não estão vivendo por algo maior. Infelizmente. Hoje Deus quer despertar o sacerdócio e a realeza, que faz parte da nossa nova natureza, amém? Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eu vou dar um resumo aqui, irmãos. Significa agora ser sacerdote, ser um sacerdote. No Antigo Testamento, a função do sacerdote era interceder pelo povo diante de Deus. O sacerdote, a pessoa que estava ali com o seu problema, chegava diante do sacerdote, e o sacerdote tinha uma função principal: ouvir a necessidade da pessoa e apresentar essa necessidade da pessoa a Deus. Porque era o sacerdote que tinha essa comunhão com Deus. Preste bem atenção, no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham comunhão com Deus. Era necessário o sacerdote, para que ele pudesse interceder, intermediar o relacionamento de Deus com o homem. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém? Mas também fala que nesse reino, esse reino é o reino de reis. Diga reis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele disse que esse homem iria dominar. Dominar sobre o quê? Sobre as aves, sobre tudo que se arrasta, sobre tudo. Sobre a criação. Deus colocou o homem para dominar sobre a criação. O interessante, irmãos, que Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, não diz que Deus criou o homem para governar, para dominar sobre o homem. Amém? Deus criou o homem para governar sobre a criação. Isso é algo importante. Então, dois aspectos importantes. E esse aspecto aqui, segundo, é muito importante. Eu creio fortemente que Deus criou todos nós para ocuparmos uma posição de liderança. E quando eu falo de liderança, eu não estou falando apenas aqui na vida da igreja, na célula. Eu estou falando do homem que tem que governar a sua casa. Afinal de contas, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Mas essa liderança também, e nós já vamos falar um pouco, nós separamos a nossa vida por departamentos, o departamento secular e o departamento espiritual. Mas para Deus nós somos uma pessoa só. Amém? Então faz parte da nossa identidade em Cristo agora duas coisas. Esse sacerdócio, essa posição de intercessão e de comunhão completa com Deus. Amém?
mas também essa posição de liderança, de proeminência, de influência. O que é liderança, irmãos? É a capacidade de influenciar pessoas. Não é influenciar pessoas agora para aquilo que nós queremos, mas influenciar pessoas com o propósito de Deus. Influenciar pessoas com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. Então nós temos esse chamado, nós como igreja somos chamados para liderarmos, influenciarmos, impactarmos. Amém, irmãos? Estou lendo o livro do pastor do Hillsong. Ele fala que ele, quando era solteiro, ele ali, ainda com a sua noiva ali, com a sua namorada, ele fazia, os dois conversando sobre projetos que eles tinham para depois de casado. E eles começaram a escrever. Eles falaram, nós queremos impactar as pessoas. E muitas das coisas que estão acontecendo no Hillsong agora, né? Parece que tem um documentário sobre a questão do louvor do Hillsong. Parece que mais de 50 milhões de pessoas, elas são influenciadas toda semana pelas músicas do Hillsong. Não sei se cantamos alguma hoje do Hillsong aqui. Oi? Quase todas. Essas músicas bonitas da Nova Aliança que você vê, a maior parte é do Hillsong. Isso começou no coração de dois jovens solteiros que foram despertados em Deus a crer nessa nova natureza e nessa nova identidade deles. Ele fala no livro, todo sonho nosso ainda será pequeno, perto do sonho de Deus para nós. Agora, assim como pecar hoje é uma contradição para um cristão, por causa da sua nova natureza, não exercer o nosso sacerdócio e realeza também é uma contradição. É uma contradição. É anormal. O problema é que o anormal se tornou normal. Está entendendo? Mas o normal de Deus é que todo crente seja um sacerdote. O normal de Deus é que todos nós vamos exercer influência através de uma liderança. Amém? Agora, infelizmente, existe uma doença, que é uma mentalidade que faz com que essa nossa natureza não flua. É mais ou menos como se tem um cano de água que é para passar água, mas tem alguma coisa obstruindo. Irmão, sabe o que obstrui a nossa nova natureza de fluir? Sabe o que obstrui? É semelhante a esse projetor. Esse projetor está ali. Esse projetor tem uma tampa. Se você colocar na frente da lente, fechar essa tampinha que fica na frente da lente, sabe o que vai acontecer? Por mais que a imagem esteja, né, ali para ser projetada, essa imagem vai ficar impedida de ser projetada. Por mais que nós temos agora a natureza de Deus, se nós não cremos nessa nova natureza, isso impede que essa nova natureza possa fluir. Que o mundo possa ver essa nova natureza, essa nova identidade. E qual é essa doença, irmãos? Essa doença eu chamo no meio cristão, que é uma mentalidade clerical. Mentalidade clerical. É uma doença terrível. Irmãos, eu vou falar para você, essa doença aqui está dura de remover. Dura! É o pensamento de que existe uma classe especial que pode ser usada por Deus. Que é chamado no meio religioso de clero. Eu não sei qual que é o homem de Deus que... Eu vou até pesquisar para colocar nesse esboço. Que ele disse que uma vez brincaram com ele e chamaram ele de bispo. Ele falou, eu prefiro que você xingue minha mãe do que você me chamar de bispo. Para ele era uma ofensa, porque aquilo representava o quê? Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Isso é terrível. Essa mentalidade é uma grande mentira do diabo. Essa mentalidade clerical é tão ruim, pois ela nega algumas verdades poderosas da palavra de Deus. E nos faz andar na contramão de quem nós somos agora.
Isso é terrível, irmãos. É o clero e os leigos. É os chamados e os não chamados. Isso é terrível. Eu queria compartilhar alguns princípios aqui que Deus tem falado comigo. Isso aqui podia ser uma lista extensa, mas eu fui colocando aquilo que o Espírito Santo foi falando comigo. Vamos ver algumas manifestações e como essa mentalidade clerical faz algumas negações terríveis. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui, a mentalidade clerical é uma negação da habitação do Espírito Santo em todos os crentes. Quem crê que Deus só usa uns e não usa outros, ele está negando a habitação do Espírito Santo em todo crente, que é uma verdade absoluta do Novo Testamento. Deus disse, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Agora o meu tesouro, ele vai estar em vasos de barro, que somos nós. Amém, irmãos? Em Atos 2, capítulo 2, temos o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, onde diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Em Atos 2 nós vemos o cumprimento da promessa. Existe uma diferença entre ser a habitação de Deus e um derramar do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz o seguinte, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Quem faz que nós ficamos firmes em Cristo? Deus. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Ele pôs o seu Espírito em nossos corações. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é influência. O Espírito Santo é Deus. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Em Atos 2 mostra que todos foram cheios do Espírito Santo, e não apenas os apóstolos. Não foi só os 12 apóstolos que caíram lá e que ficaram como embriagados. Não, a Bíblia diz que todos os 120 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, e isso foi espantoso naquela época, porque foi a transição, do estar consumado da velha aliança para a nova aliança. Como na velha aliança só o Espírito Santo ele tinha algumas manifestações nos reis, nos profetas, no sacerdote, de repente em Atos capítulo 2, pessoas comuns foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Agora nós temos algo maravilhoso, outra evidência forte. Em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, nós temos ali a primeira experiência de um gentio, um não judeu, tendo uma experiência com a salvação e com o Espírito Santo. Cornélio. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo, lá os 120 todos eram judeus. Agora aqui temos a primeira experiência conosco, onde nos afeta diretamente. O Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Eles não tinham oração, ninguém estava colocando a mão. O Evangelho estava sendo pregado, o coração deles estava sendo tomado de fé. E a manifestação do Espírito Santo estava tomando todos aqueles que estavam ali ouvindo a palavra. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Verso 46, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro, será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmãos. E agora, porque recebemos esse Espírito,
Agora nós podemos ter comunhão com Deus 24 horas por dia. Antes a comunhão com Deus era algo reservado para algumas pessoas num determinado lugar chamado templo. Agora isso se amplia e Deus torna nós, os nascidos de novo, a sua habitação. Porque agora nós fomos incluídos nele. E ele em nós. Algo lindo. E agora nós podemos ter comunhão com Deus 24 horas por dia. E aqui vem um princípio poderoso que eu quero te falar, irmãos. Eu sempre falo para os irmãos a importância de você vir ao culto de celebração. Eu sempre falo a importância de você vir aos cursos da igreja. Eu sempre falo da importância de você ir à reunião da célula. Mas eu quero dizer para você, em alto e bom som, nós não estamos dizendo com isso que o seu relacionamento com Deus deve ser limitado às 4 paredes desse prédio, à reunião da sua célula. Nada disso. Aonde quer que você esteja agora, existe algo maravilhoso dentro de você, que é o próprio Deus, dizendo, clamando por comunhão. 1 Coríntios 6,17 diz o seguinte: entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Por isso que o pecado da prostituição é tão ruim. Se você ler esse contexto de 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai questionar, como é que agora você pode unir Cristo à meretriz, Cristo à prostituta? Agora você é um só espírito com Deus. E o sexo, a relação sexual, você se torna uma só carne com a pessoa. Como que você pode unir Cristo com o pecado? Aí está a resposta, porque não que em si, né? Agora vamos ampliar o conceito aqui da meretriz, não que você esteja tendo relacionamento sexual com várias mulheres, mas a relação sexual também fora do casamento, por mais que você chame aquela pessoa de marido e de mulher, se não foi estabelecida uma aliança, isso está sendo feito debaixo de um princípio errado. Eu quero falar em alto e bom som para você aqui nessa noite. Não é apenas o pastor que pode ter comunhão, ou apenas o pastor que está perto de Deus. Todo cristão nascido de novo não está perto de Deus, ele é um com Deus. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa presença diária, com o Espírito Santo, conversando com Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ciumento, ele tem ciúme de você. Como é que nós podemos dizer, Deus, todo mundo me abandonou, não tem ninguém mais comigo? Que isso, meu querido irmão? Deus está com você, Ele é um com você. Agora você pode desfrutar de comunhão com Deus no seu espírito. Amém? O resultado desse derramar do Espírito é que Ele nos ungiu. Diga, Ele nos ungiu. Fala para o irmão do lado, você é ungidão. Quantos já ouviram Quantos já ouviram algum líder falando, não toque no ungido de Deus? Quem já ouviu? Avisa ele também que você também é ungido. Primeira João 2,20 diz o seguinte, mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Ou seja, você tem uma unção. Então, quem tem unção é ungido. Fala para o irmão do lado, eu sou ungido, querido. Cuidado como é que você fala comigo. Cadê os ungidão aqui da AMAI? Diga glória a Deus. Amém? Tem irmão aqui que está com mais óleo do que pastelaria de japonês. Aqueles óleos vencidos, né? Eu brinco com pastelaria de japonês, porque um amigo meu disse que quando ele aposentasse, ele era descendente de japonês, falou, eu vou sacar e vai abrir pastelaria e vai... Eu falei, como você vai ganhar dinheiro? Não, trocar óleo dá prejuízo.
Não são apenas aqueles que têm uma função de liderança na vida da igreja, que são os ungidos. Todos nós somos ungidos de Deus. Agora, irmãos, esse texto de 1 João 2,27 fala algo forte. Agora temos todo o conhecimento em nosso espírito. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Diga assim, a unção permanece. Mesmo que você não está sentindo a unção, querido, você tem a unção. A maior verdade que nós precisamos aprender no Novo Testamento, olha aqui para mim. Eu acho que é a lição que Deus está ensinando para a nossa igreja. O justo viverá pela fé. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Esse texto aqui é forte, irmãos. Isso aqui foi muitas horas. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Esse texto aqui, a parte final, é muito interessante. Permaneçam nele como ele os ensinou. É porque, irmãos, as cartas do Novo Testamento sempre está uma guerra de muitas heresias aparecendo no meio da igreja. É que normalmente uma igreja mais religiosa, ela é mais fácil de lidar, porque ela tem uma boa aparência, né? Você coloca o kit crente no cara, você dá 10 regulamentos para o jovem, e fica tudo meio resolvido. Mas uma igreja da Nova Aliança, dirigida pelo Espírito Santo, que as pessoas fluem na nova natureza, ela não tem muita aparência de santidade. Eu trouxe que é meio bagunçado. E aí você começa a ensinar algumas coisas para os crentes, aí os crentes também estão com o brinquedinho novo agora, estou com esse óleo, essa unção, eu sou ungidão. A primeira conclusão que ele tira, que eu preciso de pastor, nada. Eu preciso de líder, nada, eu sou ungidão. Ele já entendeu a parte da graça, só falta a graça operar a humildade nele. Esse negócio é assim. Como é que nós sabemos das coisas, pastor? O negócio é mais ou menos assim, preste atenção. Você não sabe como chegou a saber algo. Mas há algo em seu interior que diz que certas coisas são verdadeiras e outras não. Paulo estava, aqui em 1 João Paulo não. João estava ensinando o seguinte. No seu espírito há uma intuição que vocês sabem o que é verdade e o que não é verdade. Isso é chamado de intuição no curso de maturidade do espírito. Qual que é a função da intuição? Intuição é um saber que não tem origem na mente e nem nas circunstâncias ao redor. É algo do espírito. Lembre-se que você é um só espírito com Deus. E lá no seu espírito, o Espírito Santo dá a saber coisas que não tem nada a ver com a sua mente e com alguma coisa exterior. Isso é algo maravilhoso porque isso significa que você não está limitado ao aprender, ao ser ministrado em uma reunião apenas de domingo. Quem está entendendo? Pastor, eu não preciso vir mais aqui? Ah, venha. Pelo menos por amor, eu vejo você fica tão contente, eu fico contente. Ou se você não fica contente, eu fico. Essa é a conclusão de muitos, já vou falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz o seguinte: as coisas do Espírito têm de ser discernidas pelo nosso Espírito. Você já viu que tem irmãos que estão tentando entender a graça e quanto mais ele tenta, ele pensa que é um programa de computador. Justificação, santificação, nova natureza. E a Bíblia, irmãos, não é uma mentalidade que nem a nossa, né? A nossa mentalidade ela é diferente da mentalidade bíblica. Às vezes a Bíblia parece que uma coisa não bate com a outra. Aí você coloca no teu software.
Não dá. Eu acho legal o Henry, de vez em quando ele fala que tem alguns irmãos. Esse irmão é jóia, mas ele é muito... Ou seja, ele é muito racional, ele é muito... Deus se entende aqui no seu espírito, tá entendendo? E aí você tenta muito com isso aqui, ó. E aí você não consegue entender alguns... Por exemplo, o Espírito Santo é a maior loucura para alguém que tenta entender aqui, ó. Orar numa língua que eu não fiz o curso. Cair, o cara está dando risada, ou está chorando. Ou está desmaiado no chão. Dá um nó na cabeça de muitas pessoas. Marcos capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: Jesus sabia no seu espírito o que os outros arrazoavam. Jesus tinha percepção no espírito. Os caras estavam falando lá, cochichando, e Jesus no espírito já sabia o que eles estavam falando. Ok, queridos? A intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. Diga restrição, constrangimento. O que é restrição? É impedimento. É uma sensação que às vezes parece opor-se ao que a nossa mente pensou, nossa emoção aceitou e nossa vontade decidiu. Está tudo organizado nesse campo das emoções, da mente e da vontade, que é a alma. Mas lá no seu interior você fala, não sei porque, o que sei. Mas é que não sei porque não é fazer. Ou tudo, a lógica, aquele programinha, aquele esqueminha, está tudo organizado para não fazer. Mas você sente no teu coração, no teu espírito, que você tem que fazer. É aí que entra a diferença, né, irmãos? A Bíblia diz, né, que no jardim do Éden tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem um tipo do crente que ele quer saber uma lista de regulamentos e normas para que ele seja um bom crente. E você sabia que tem crentes que não gostam da liberdade? De viver a liberdade no Espírito, você falar para o irmão, em vez de você perguntar para mim, ora, pergunta para o Espírito Santo, vê o que ele vai falar. Porque o Novo Testamento não tem, como no Antigo Testamento, um monte de regulamento. Pastor, posso jogar na loteria ou não? Eu tenho a minha teologia para falar não. Mas hoje de manhã até quebrei minha teologia aqui, eu para mim mesmo, para os irmãos. Primeiro você pode falar que a loteria lá, a Mega Sena, é regularizado pela Caixa Econômica Federal. Está tudo dentro da legalidade. É ou não é? Pastor, eu não estou tomando dinheiro de ninguém, eu só estou colocando lá, né? Sim, sem problemas. Aí eu posso dizer que é jogo de azar, mas aí daqui a pouco nós chegamos com uma ação entre amigos, lá na cela, e falamos, né, que é para um bem maravilhoso. Aí o irmão podia dizer que o Espírito Santo mandou ele jogar na Mega Sena para comprar o terreno da igreja. Aí eu fiquei perguntando para os irmãos, já perguntei para vários pastores, na sua igreja um crente pode jogar na Mega Sena ou não? Ele fala, todos não. Eu falo, mas se ele ganhasse e quisesse dar 1 milhão de oferta, eu tenho que pegar, né, pastor? Afinal de contas, Deus está mandando, né? A religião, ela deixa a gente, né? A gente vai criando as norminhas para aquilo que é bom para nós, né? Eu não estou falando que você tem que jogar na Mega Sena. Eu só estou falando que tem alguém superior dentro de você que pode falar com você. Porque não existe lá exatamente um princípio no Novo Testamento, não jogais na Mega Sena. Então, a Bíblia não é um código de regra. Não. Agora, a Bíblia é um livro de dependência. A árvore da vida aponta para uma vida dependente. Eu vou depender de Deus para fazer minhas escolhas. Eu vou depender de Deus para onde que eu vou, como é que eu vou conduzir a minha vida, onde que eu vou investir meu tempo, o dinheiro, minha juventude. A Bíblia é assim. É constantemente você dependendo de Deus. Mas eu falo para você, irmãos, existem pessoas que são presas, que cometeram algum crime, ficam 20 anos na cadeia, e elas se sentem extremamente perdidas. Quando chega no dia falar para ela, agora você está solto. Alguns pedem para retornar e ficar preso. Por quê?
porque ele tinha horário para acordar, porque lá a cadeia determinou. Ele tinha comida para comer, porque o suprimento vem do Estado. A vida dele estava lá, ele acostumou com aquilo. E agora, de repente, ele chega e tem que deparar com a liberdade. Mas a liberdade tem suas responsabilidades. Na liberdade eu não tenho prato de comida na hora do almoço garantido pelo Estado. É a mesma coisa os crentes. Muitos crentes, eles preferem, né? E eu fico assustado com algumas pessoas que de repente congregaram conosco e daqui a pouco eu vejo eles numa igreja tão legalista que proíbe até a mulher de depilar o sovaco. Eu falo, como é que esse cara está lá? Eu entendo, é porque ele gosta da mordaça. Ele gosta da prisão. Por quê? Porque ele tem mentalidade de criminoso. E fica ruim esse negócio. Eu coloquei uma postagem essa semana que ficou assim meio... Eu sei que alguns podem estar assustados comigo, mas eu continuo cheio da graça de Deus, mas vou te assustar mais ainda. Eu coloquei lá que tem músicas chamadas seculares, que são menos nocivas à nossa vida espiritual do que músicas chamadas gospel. Separa aquela música lá. Se eu ouvir a tua voz e obedecer. Não do Nani Azevedo, aquela outra. Seguir os seus passos e jamais me desviar. É do Toque no Altar. Ó, tem uma música bonita, irmão. Para você chorar com ela é show. Mas ela é uma música extremamente que formata a tua mentalidade na velha aliança. Aí quem sabe se você escutar Jesus Cristo, eu estou aqui. Estar autorizado a prosperar está diretamente relacionado com algo que Deixa o cara pregar no meu lugar, não. Deus, ele quer te prosperar. Mas mesmo nas adversidades, eu vou te obedecer. Pode aumentar. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Mas é bonita a melodia. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer. Ou se você fizer tudo isso, então, ó, chegou a boa notícia. O deserto então será manancial. Só tem um problema. Pode cortar os S. Só tem um problema. Ninguém conseguiu. A Bíblia diz no Antigo Testamento que não tinha um justo sequer. Ela é bonita. Ela é nociva. Você está escutando e está formatando. Ela está indo contra as ministrações de Paulo no Novo Testamento. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele fala que nós, somos atacados, na guerra espiritual. Ele diz, você tem que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E aqui você entra numa introspecção, você começa a avaliar a sua vida, e você começa a meditar, então, puxa vida, se atentamente ouvir a voz do Senhor, obedecer tudo, os teus passos, jamais se desviar. Aí você fala, eu desviei essa semana, não é para mim. Então muitas pessoas, irmãos, elas preferem viver a vida cristã do regulamento. É ou não é? É mais fácil eu determinar quem é gospel. Quem é gospel? É um cara que gravou e diz que é gospel. Irmãos, até a Gretchen virou gospel um tempo. Já não é mais gospel, agora ela está de novo lá. Ela tinha virado gospel. Então, muitas pessoas vão optar pela religião, não pela liberdade. Então, a intuição funciona pela restrição, ou seja, impedimento. É uma sensação de que algo não deve ser feito. E o segundo, constrangimento. É um impulso para que façamos algo que parece irracional
e até contrária à nossa vontade. Eu já tive testemunho em encontro, preste atenção, de que Deus falar para o irmão do encontro, vai lá e dá um tapa na nuca daquele encontrista. Já pensou o que é isso? Você está lá no encontro com a graça, de repente você está lá ministrando, e Deus fala com você, dá um tapa na nuca daquele irmão. Que isso? Se o irmão for grande e forte. E o irmão foi lá e obedeceu a intuição no Espírito. Sabe o que aconteceu? A pessoa estava orando. Se Deus existe, eu vou tomar um tapa na nuca. Tem gente que faz cada prova, né? Que loucura, né? Eu ia falar, se Deus existe, minha esposa vinha fazer um carinho em mim. Mas o cara resolveu um tapa na nuca. E o cara tomou. Porque alguém ouviu. O Espírito Santo que é residente. Agora nós temos um exemplo, irmãos, em Atos capítulo 16, que Paulo queria ir para a Ásia, pregar o Evangelho, e ele foi restringido pelo Espírito Santo 2 vezes. Depois você lê Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Ele foi restringido pelo Espírito Santo aí, para não ir. E o que o Espírito Santo falou para ele? Vai para Macedônia. Isso é algo interessante. Agora, que coisa louca. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz que o Espírito Santo foi nos dado para que nós fôssemos o quê? Testemunhas de Jesus. E de repente você acorda de manhã e fala, hoje eu vou abrir uma célula Eu vou abrir uma célula lá em São Paulo. E o Espírito Santo fala, não. Que isso? Eu vi a pregação domingo. Tomei a decisão, agora eu vou para cima. Não. Rio Grande do Sul. Agora deixa eu falar algo para você, irmãos. Que coisa linda. O Espírito Santo não queria que a coisa boa fosse feita. Ele queria, né? Que o Evangelho chegasse ali na Macedônia. Então, muitas vezes nós temos um bom plano. Mas o Espírito Santo tem um plano melhor. Diga assim, o plano do Espírito Santo sempre é melhor do que o meu. Agora eu pergunto, o Espírito Santo fala com você? Diga sim. Diga sim. Amém? Essa é a verdade do Novo Testamento. O Espírito Santo fala conosco. Aqui nós temos algumas coisas, né, que eu até copiei do Reinhard lá na internet essa semana. Ele colocou lá, porque o Espírito Santo pediu para ele trabalhar para mim. Para me ajudar no meu esboço. Obrigado, amigo. Ali nessa viagem missionária, então, teve conexões divinas, corações abertos para receber o Evangelho. Uma garota endemoniada foi liberta, né, de uma maneira linda. Paulo e Silas perseguidos e espancados e aprisionados. Meu pastor, o que é isso? Isso é bom? Teve algo bom sim. De maneira sobrenatural, né? Ali o chefe da prisão teve a sua família salva e uma igreja doméstica foi estabelecida. Tudo isso, irmãos, seria perdido se eles não estivessem sensíveis ao Espírito Santo que fala. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós limitamos a ação e o Espírito Santo falar conosco só um culto de domingo. O Espírito Santo vai falar comigo hoje. Só a reunião da célula. Não, queridos. O Espírito Santo quer falar conosco sempre. É por isso que você agora é um só Espírito com Ele. Agora tem um extremo dessa verdade. Essa semana eu vi um vídeo no Facebook. Eu ia até mostrar, mas podem haver interpretações ruins. Mas está no Facebook, é público, né? Uma moça colocou, ela era de uma igreja da Vinha. A moça colocou algo, né? E eu vou falar para você de coração. Essa moça está tendo experiências fortes com o Espírito Santo. Por um lado, mas por outro lado ela é imatura. Ou seja, ela descobriu agora que o Espírito Santo fala com ela. Já estava na apostila do cursão, mas ela descobriu mais tarde. Irmãos, ninguém pode acusar numa igreja da Vinha de que nós nunca falamos que o Espírito Santo fala com todos os crentes. O problema é que muitos crentes não querem ouvir o Espírito Santo e preferem ouvir só o pastor. Aí é uma decisão sua. Ruim, mas é uma decisão sua. Aí ela começou com uma postagem dizendo, eu não sou evangélica. Irmãos, nós não temos comunhão com quem se nega a dizer que é evangélico.
Eu vou até colocar isso no presbitério e falar por quê. Isso é antibíblico. Isso é terrível. Isso é que nem algumas igrejas aí que dizem que nós somos primos. Já viu igreja que fala que você só é salvo se batizar naquela igreja? Vamos falar abertamente, porque isso é uma verdade. Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja de 100 anos que diz que se você não batizar lá, você não é salvo. Agora eu pergunto para você, o que aconteceu com Paulo, que não tinha uma congregação cristã na época dele? Só foi fundada há 100 anos. Paulo foi para o inferno, porque não teve a oportunidade de batizar na congregação. Agora, alguém que se nega a dizer que é evangélico, está negando o corpo de Cristo. Essa pessoa não devemos ter comunhão. Ela diz, eu não sou evangélica. Ele diz, eu escolhi, a partir de hoje, ouvir o Espírito Santo e Jesus agora é o meu pastor. Que bom, Jesus sempre foi o pastor dela. Agora que ela descobriu. E Jesus é tão bonzinho que falou assim, eu sou teu pastor, mas vou te dar mais um. Vou te colocar numa igreja local e vou te dar irmãos, para que vocês comunguem juntos e possam viver o cristianismo, em família. Irmãos, deixa eu falar para você. Quem já teve confusão com o irmão, com o primo, com o sobrinho, já teve confusão na sua família? Eu já. Aí você grava um vídeo no Facebook e diz, agora eu não sou mais da família Matos. Não vai resolver nada. E aí essa pessoa usou esse texto, dizendo que não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Agora, irmãos, a grande realidade é que todo o ensinamento de Deus já está no nosso espírito. Mas agora eu pergunto para você, a Bíblia entra em contradição? Quais são os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, verso 11 e 12? Coloca lá para nós, Oséias. Efésios capítulo 4. 1, 2, 3, valendo. Beleza, tem um tal de mestre aí. Para que tem esse mestre? Irmão, a Bíblia nunca contradiz a Bíblia. Vamos lá. Mateus 28. Versículo 19 e 20. Um, dois, três, valendo. Deve ter acontecido um erro na hora da escrita, que falou ensinando. E aí eu fui publicar lá, está no Facebook, eu também posso falar. Eu acho maravilhoso, irmãos, eu falo de coração, eu mostrei no discipulado de sexta-feira. Parte do vídeo dela eu acho maravilhoso. O dia que, isso que eu estou sonhando aqui, que a nossa igreja, ela tem experiências com Deus, além daquilo que eu trago aqui. Pastor, eu estava lá orando, olha, Deus falou isso aqui comigo. E aí eu escrevi essa reflexão e coloquei no grupo da célula. O Espírito Santo está com você toda hora. Ele te guia a toda a verdade. Que Deus me livre, que Deus te livre de você aprender apenas no culto de domingo. Que Deus nos livre desse relacionamento com Deus limitado, clerical. Amém? Mas que Deus nos livre de desprezar aqueles que Ele levanta para nos ensinar através do Espírito Santo. Aí eu tive que escrever, eu escrevi uma postagem e apagaram.
Oh, tão livre que eles são, por que eles apagaram? Eu fiz com muito amor, eu sou um homem, eu sou um novo homem, irmãos. Aí eu escrevi mais uma, falei, eu só curtinho. Eu falei, aí eu fui no Facebook da pessoa, dessa moça. Eu vi lá ela assistindo alguns. Ela fala no vídeo dela. Pra quê? Você vai ficar num prédio de uma igreja, mais ou menos assim, escutando um pastor, sendo que o Espírito Santo está dizendo, eu quero te ensinar isso para você. É que o Espírito Santo está brigando com o pregador. Ele não sabe se ensina pelo pregador ou se ele fala direto e está uma confusão. Aí eu procurei o Facebook, eu olhei no Facebook e vi algumas mensagens. E uma mensagem de um certo homem, né? Não vou fazer propaganda dele. Ele também disse que não é evangélico. Eu falei, aqui que ela aprendeu. Eu já sabia que ela tinha aprendido com ele, porque eu sou um pastor antenado nas coisas boas e ruins que tem na internet. Beleza. Aí eu falei, uns escolhem ser instruído pelo Espírito Santo sentando no prédio para ouvir um pastor. Outros escolhem que esse pastor seja o YouTube ministrando para eles, na sua casa. Mas sempre nós estamos aprendendo uns com os outros. Então não vá para esse outro extremo, entendeu? Então um extremo é o seguinte, você ouve o Espírito Santo, mas saiba, o Espírito Santo testifica através do corpo. Na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria. Porque muitas vezes você pode achar que está ouvindo o Espírito Santo, mas muitas vezes não é o Espírito Santo. E aí você tem irmãos, você tem o corpo de Cristo que vai te proteger. Amém, queridos? Então, isso é muito importante. Nós estamos aprendendo em nome de Jesus. Agora, outra verdade sobre o Espírito Santo. Agora podemos fluir nos dons do Espírito Santo, nos dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, diz o seguinte, gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Irmãos, Paulo está ensinando a igreja aqui o seguinte, todos podem fluir nos dons do Espírito Santo, todos podem profetizar, todos podem curar, todos podem. Amém? Não é só um pastor, não é só uma pessoa que tem um título, é todos podem profetizar, todos. Se você crê hoje, você vai passar a profetizar. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos parar por aqui. É no tópico número 1 eu parei. Eu preparei 7. Essa tarde que eu perdi hoje de sono foi em vão. Mas eu vou pregar nos próximos cultos. Não no próximo culto da semana que vem. Eu tenho coisas profundas para falar para você. Eu vou continuar fora a semana que vem é o Kids Day. Tem com 2 palavras aí para pregar. Muito forte sobre a graça de Deus. Ou talvez uma seja um Salvador que está feliz em te salvar. Amém? Mas eu quero desafiar você a partir de hoje a entender que você tem uma nova natureza. Você faz parte do novo reino. E nesse reino agora você é rei e sacerdote. E que agora, como sacerdote, você possui o Espírito Santo toda hora com você. Então não limite, olha aqui, preste bem atenção. Não limite o teu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, nas 4 paredes desse prédio. Deus tem muito mais para você nesses dias. Amém, querido? Quantos querem desfrutar de um novo tempo de comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus? Se coloca de pé em nome de Jesus. Com o Espírito Santo. 24 horas por dia. Eu posso orar todo o tempo, orando no Espírito Santo. Nesses dias, eu quero mudar
meu relacionamento contigo, Espírito Santo. Eu não dependo de nenhuma pessoa para ser intermediária do meu relacionamento contigo. Fala comigo todos os momentos, quando estiver em casa, fazendo as tarefas, no ônibus, em qualquer situação, se revela mais e mais a mim. Guia-me em toda a verdade. Espírito Santo, quebra toda a religiosidade do meu coração. Eu rejeito todo pensamento religioso de que líderes que têm títulos, pastores que têm títulos, eles têm mais comunhão contigo. Isso é mentira. Eu também posso ter plena comunhão com o teu Espírito Santo. Nesses dias, eu me abro para ser usado com os dons de cura, maravilha, profetizar, palavra de conhecimento. Espírito Santo, eu estou aqui. Flui através de mim. Eu lanço fora toda dúvida. Espírito Santo, o Senhor jamais vai me deixar, porque agora eu sou a casa favorita do teu Espírito, porque eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não mereço por mim mesmo o Espírito Santo, mas a graça de Deus me deu